Pai do Senhor para os irmãos, eu gostaria nessa tarde de compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração desde a manhã. Passei a manhã toda meditando e escrevendo essa mensagem. Eu estou fazendo um estudo bem aprofundado sobre a dispensação e eu estava analisando a dispensação da graça, do maior evento que aconteceu, que foi a morte e o sofrimento de Jesus, o grande amor de Deus sendo demonstrado, e percebi que cada dispensação, que é um tempo, a dispensação é um período de tempo que Deus prova o homem, mediante as certas revelações dadas a ele. Cada dispensação, Deus sempre mostra ali a sua misericórdia, o amor e a oportunidade para que o homem possa se regenerar e voltar para Deus. Toda dispensação, sempre Deus contou com a minoria, ou seja, com o remanescente. Se você pegar a dispensação do dilúvio, você vai ver que só sobreviveu 8 pessoas. E toda dispensação sempre terminou com o juiz de Deus. Deus dá a oportunidade ao homem para que ele venha se regenerar. Deus mostra o amor, a misericórdia, mas mesmo assim o homem tem falhado, como a dispensação da graça também. O juiz da dispensação da graça é a grande tribulação. É aí que nós estamos detalhando, bem detalhado sobre essa questão, sobre os selos, os 7 selos, as 7 trombetas, as 7 taças desse grande acontecimento. Ainda ontem à tarde eu tive assim, uma decepção com a secretária do médico, o médico que tem cuidado de mim, que eu ainda estou em recuperação cirúrgica. E eu fiquei decepcionado com essa secretária, que é uma enfermeira. E hoje pela manhã, depois da oração, fiz a leitura da palavra. Deus colocou esse texto no meu coração. Lucas capítulo 10, versículo 25, que diz assim: E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei? Como você lê, ou como você entende, como você interpreta? E respondendo, ele disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, e a todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus então disse-lhe: Respondeste bem, faz isto e viverá. Dentro desse texto que nós lemos de Lucas, isso me chamou a atenção e Deus colocou um tema no meu coração sobre do conhecimento à prática. Onde está o amor ao próximo? Isso, talvez algumas pessoas podem questionar por esse assunto, que é pouco falado também. Mas aqueles que gostam da verdade da Bíblia, com certeza, sabem que essa mensagem não nasceu assim de mim. Deus colocou isso no meu coração porque a gente olha a humanidade e vê o passo que ela está caminhando, essa geração de hoje. Nós sabemos, irmãos, que vivemos em uma geração hoje cercada de informação. Nunca houve tanto acesso ao conhecimento como existe hoje. Há milhares de pregações, estudo bíblico, livros, vídeos e conteúdo religioso disponível em poucos segundos. Muitas pessoas conseguem explicar doutrinas complexas, discutir profecia e defender a posição teológica. Mas possui o quê? A dificuldade de demonstrar o amor dentro da própria casa. O grande problema da humanidade não é apenas a falta de conhecimento, é a ausência de transformação prática. O Evangelho não foi dado apenas para ser estudado, mas para ser vivido. O diálogo entre Jesus e o doutor da lei revela exatamente esse conflito. O homem conhecia a resposta correta, mas a sua vida não refletia plenamente aquilo que falava. E é o que se vê hoje. Muitos pregam, mas não vivem aquilo que fala. Jesus então o conduziu ao centro da verdadeira espiritualidade. Amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. O Senhor mostra que a vida eterna, ela não está ligada apenas ao discurso religioso, mas a um coração transformado que pratica o que aprendeu. Na cultura judaica, os doutores da lei
era especialista nas Escrituras. Eles estudavam profundamente os mandamentos e ensinavam o povo sobre a lei de Moisés. Eram homens respeitados, admirados, considerados exemplo espiritual. Porém, muito deles havia perdido a essência da fé. A religião havia se tornado um sistema de aparência, onde existia muito conhecimento, mas pouca misericórdia. Quando aquele doutor da lei pergunta a Jesus o que deveria fazer para herdar a vida eterna, Jesus respondeu com outra pergunta. O que está escrito na lei? Como você lê ela? Lucas 10, 26. Jesus leva aquele homem de volta à palavra que ele conhecia tão bem. Então o doutor da lei respondeu citando dois textos fundamentais do Antigo Testamento. Deuteronômio capítulo 6, versículo 5 e Levítico capítulo 19, versículo 18. Ele afirma que amar ou que o maior mandamento é amar a Deus de todo o coração e amar ao próximo como a si mesmo. Esse é o maior mandamento. Amar a Deus acima de todas as coisas e de todo o coração, de todo o entendimento e ao próximo como a si mesmo. A resposta estava certa. O problema não era a falta aqui do conhecimento bíblico. O problema era a falta de prática. Conhecia, mas não praticava. Por isso Jesus responde: respondeste bem. Faz isso e viverás. Lucas 10, 28. Essas palavras possuem uma profundidade tremenda. O verbo fazer aponta para uma ação contínua. Jesus estava mostrando que a verdadeira fé não pode permanecer apenas no campo intelectual. O reino de Deus exige prática diária. Tiago escreveu: sedes cumpridores da palavra e não somente ouvintes. 1 Tiago 1, 22. Conhecer sem obedecer produz o quê? Religiosidade vazia. Conhece, mas não obedece, não pratica. Então se possui o quê? Uma religião, fica uma pessoa religiosa, mas vazia. O grande confronto desse texto não acontece entre a ignorância e o conhecimento, mas entre conhecimento e obediência. O doutor da lei sabia responder corretamente, mas Jesus revela que não basta conhecer mandamento, é necessário viver aquilo que se conhece. Cristo mostra que o amor a Deus e o amor ao próximo estão inseparavelmente ligados. Não existe um relacionamento verdadeiro com Deus enquanto existir desprezo pelas pessoas. O apóstolo João escreveu isso na primeira carta, capítulo 4, versículo 20. Se alguém diz eu amo a Deus e odeia o seu irmão, é mentiroso. Isso significa que a espiritualidade verdadeira sempre se manifesta em atitudes práticas. Ainda na epístola de João, na primeira epístola de João, capítulo 3, o versículo 14, João diz assim, nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama o seu irmão, permanece na morte. Está morto ainda. Qualquer que odeia o seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna, permanente nele. Isso significa que a espiritualidade verdadeira sempre se manifesta em atitudes e práticas. Isso é a espiritualidade verdadeira. O Senhor Jesus também revela que o amor não é apenas um sentimento emocional. Amar é agir. Amar é cuidar. Amar é demonstrar misericórdia diante da dor humana. Logo após esse diálogo, Jesus conta a parábola do bom samaritano, em Lucas 10, capítulo 10, versículo 30 ao 37. Naquela parábola, nós temos aqui o sacerdote e o levita que possuía religião,
posição espiritual e conhecimento, mas passaram de longe do homem ferido. Já o samaritano, desprezado pelos judeus, demonstrou compaixão e prática. Jesus estava ensinando que a verdadeira espiritualidade não se mede apenas pelo quanto alguém conhece as Escrituras, mas pelo quanto esse conhecimento transforma a maneira de tratar as pessoas. Como você trata as pessoas. Então essa mensagem, ela confronta profundamente a geração atual. Hoje existe muitas informações religiosas, mas pouco amor verdadeiro. Muitas pessoas sabem discutir teologia, mas não conseguem perdoar dentro da família. Conhece versículo, mas não trata as pessoas com arrogância, Fala sobre dons espirituais, mas ignora quem sofre ao lado delas. Jesus ensinou em Mateus 22, 37 e 40 que toda a lei e os profetas depende desses dois mandamentos: amar a Deus e amar ao próximo. Isso significa que o amor não é um detalhe secundário do cristianismo. O amor é a evidência de um coração transformado. Quem não ama não tem um coração transformado. Nunca conheceu a Deus. Essa é a verdade. Nunca teve um encontro com Jesus se não tem um coração transformado. Quando o amor desaparece, a sociedade se torna fria e egoísta. O materialismo moderno tem levado muitas pessoas a valorizarem mais coisas do que a vida. Jesus advertiu: não podeis servir a Deus e a Mamon. Mateus 6, 24. Mamon representa o quê? O domínio das riquezas sobre o coração humano. O problema não é possuir bens, mas permitir que o dinheiro ocupe o lugar que pertence a Deus. Quando o coração é dominado pelo egoísmo, a compaixão desaparece. Pessoas passam a ser vistas apenas como números, objetos ou interesse. Isso é percebido em várias áreas da sociedade. Na saúde, muitas pessoas chegam fragilizadas, encontram a indiferença. Na educação, cresce a violência, a falta de respeito. Nos relacionamentos, aumenta o vazio emocional. Paulo já havia alertado sobre isso ao escrever que nos últimos dias os homens seriam egoístas, avarentos, cruéis, sem amor para com os bons. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 a 5. O mais preocupante disso tudo é quando essa frieza entra dentro da igreja. Jesus declarou: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vós amardes uns aos outros. Olha que coisa linda. João 13, 35, capítulo 13, 35. Jesus falou: olha, nisso todas pessoas, ele está dizendo, todos vão conhecer vocês que são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. É por isso que hoje você não consegue conhecer. Por isso que o mundo hoje, na realidade, não consegue mais identificar o cristão. Porque a falta desse amor, dessa compaixão entre os próprios da casa, dentro da igreja, isso tem sido muito grande. Porque hoje você vale pelo que você tem, não pelo que você é. As pessoas hoje estão interessadas naquilo que você possui, naquilo que você possa. Nós vemos bastante homens que se preocupam mais com o materialismo do que com a espiritualidade. Eles não se preocupam, na realidade, com a espiritualidade das pessoas. Se preocupa com aquilo que tem. Isso é preocupante, porque a marca do verdadeiro cristianismo nunca foi apenas conhecimento teológico,
mas amor vivido. Infelizmente, existem lugares onde se fala muito sobre prosperidade, aparência espiritual, crescimento, mas pouco sobre compaixão, misericórdia e cuidado com vidas feridas. É o que se fala de prosperidade, de dinheiro. E isso tem afastado muitos cristãos, muitos obreiros dos púlpitos das igrejas, por devido ter uma visão pelas coisas materiais desse mundo. Isso vai tirando. Eu acho interessante porque o apóstolo Paulo, ele escreve a carta aos Gálatas. Eu quero aqui mostrar para os irmãos. Isso aqui me chama muita atenção, porque quando ele escreve uma carta, e ele fala na carta aos Gálatas, uma coisa no capítulo 5, versículo que todos conhecem, mas é interessante se ler, porque ele fala aqui uma coisa no versículo 19, capítulo 5, diz assim, ó: porque as obras da carne são manifestas, as quais são o quê? Adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, contendas, ciúmes. Isso eu acho que não tem na igreja, né? Ciúme, né? Iras, peleja, dissensões e heresia, invejas, homicídios, bebedices, glutonaria. E ele fala o quê? Coisa semelhante a essas, acerca das quais de antemão vós declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Invejas, contendas, ciúme, se existe isso, é porque são obras da carne. Então isso não mostra que a pessoa teve um coração transformado pelo Evangelho. Automaticamente essa pessoa jamais terá amor pelo próximo. Mas a Bíblia diz bem claro, Paulo diz, quem pratica essas coisas não herdarão o reino dos céus. O Evangelho de Cristo chama o ser humano de volta para uma vida centrada em Deus. A marcada pelo amor ao próximo. Precisamos. Romanos 13:10 afirma que o amor é o cumprimento da lei. Onde existe amor verdadeiro, existe cuidado, respeito e sensibilidade espiritual. Esse texto que eu li aqui, ele nos leva a uma pergunta muito séria. Estamos vivendo aquilo que sabemos? É possível frequentar cultos durante anos e ainda possuir um coração endurecido? É possível conhecer doutrinas profundas e ao mesmo tempo ignorar pessoas sofrendo ao nosso redor? Uma vez um pastor, que eu não vou dizer o nome dele, ele me disse para mim assim, que ele não visita crente. E eu falei, pastor, mas a visita é um remédio para o membro, para o obreiro que está em casa, ou enfermo, o que for. É um remédio. A pessoa se sente alegre. Bem, hoje é uma coisa que você não vê isso mais. Na minha época, o enfermo, os obreiros se preocupavam em levar ceia para ele. Hoje não. É raro. Perder o amor ao próximo. Isso mostra que não existe preocupação com a vida espiritual das pessoas. Agora, querer saber da vida das outras pessoas, isso é um monte. Especular a vida dos outros. Mas conhecer a necessidade, aquilo que ele precisa, ninguém se preocupa. E Jesus continua dizendo, fazer isso, o Evangelho precisa sair apenas das palavras e entrar na prática diária.
Amar ao próximo significa tratar as pessoas com dignidade, exercer misericórdia, ajudar quem sofre, respeitar os idosos, cuidar da família, ouvir quem está ferido emocionalmente, agir com honestidade em todas as áreas da vida. O mundo atual está cheio de pessoas cansadas, feridas, emocionalmente vazias. Muitos precisam mais de compaixão do que de discussão. Cada gesto de amor revela a presença de Deus. Cada atitude de misericórdia testemunha o Evangelho de Cristo. A pergunta mais importante não é quantos versículos alguém consegue citar, mas quanto do caráter de Cristo está sendo refletido em sua vida. Quem realmente se aproxima da cruz aprende a amar pessoas. Quem conhece verdadeiramente a Cristo não consegue viver apenas para si mesmo. Se preocupa com a espiritualidade, o alimento espiritual que aquela pessoa precisa. Deus continua procurando homens e mulheres que não seja apenas ouvinte da palavra, mas praticante dela. O Senhor deseja restaurar o amor em nosso relacionamento, em nossas casas, em nossas igrejas, em nossa sociedade. Em um mundo dominado pelo egoísmo, amar se tornou um testemunho poderoso do reino de Deus. Quem ama a Deus aprende a enxergar vidas com misericórdia. Quem vive o evangelho de verdade transforma o ambiente ao seu redor através do amor de Cristo. Quanta crueldade, quanta violência que se vê nos dias que estamos vivendo por falta do amor. Deus abençoe os irmãos. Continua orando por nós.